Galera, beleza, gente? Pessoal, continuando as aulas de Excel, hoje a gente vai falar de tabela dinâmica, beleza? E o que seria de fato uma tabela dinâmica e para que serve, enfim. Então, pessoal, a tabela dinâmica, ela de certa forma, ela é primeiramente criada a partir de uma matriz de dados como essa, beleza? E aí, quanto maior for essa matriz, é melhor para gerenciar a sua tabela. Aqui é um exemplo didático, né, que a gente vem utilizando, semelhantes a esse, com poucos dados para apenas vocês perceberem como funciona, né? Mas a ideia de usar a tabela dinâmica, quando você vai utilizar a tabela dinâmica, é quando você tem uma matriz de dados, uma planilha com muitos dados, beleza? E aí tem alguns pontos que é importante falar, que é preciso, né, que na sua tabela dinâmica você tenha algumas informações que sejam repetidas na sua planilha, porque de certa maneira ela vai agrupar, né, ela vai fazer agrupamentos e vai cruzar informações, depois vai somar ou tirar média, ou contar, ela vai fazer cálculos também. No fim das contas vai ficar algo dessa forma, que eu vou mostrar como é que eu fiz, tá? Você perceba que aqui eu tenho os dados que são referentes a essa planilha, beleza? E aí, esses dados que são daqui, eu gerei essa tabela dinâmica, que quando eu clico, eu tenho aqui os campos da tabela que eu vou mostrar. Mas aqui o que importa é que vocês podem perceber que eu posso fazer filtragem. Por exemplo, eu escolhi que vendedor estivesse lá em cima, e aqui, ao invés de eu ter que clicar, fazer um filtro e ficar verificando, por exemplo, quais são as informações de vendedor, aqui eu posso filtrar, por exemplo, pelo vendedor Ana Rita, e já obter de Ana Rita quais são os imóveis que ela vendeu, quanto foi de apartamento, quanto foi de sítio, quanto foi de total, né? Então, tanto o total de apartamento, quanto o total de sítio, quanto o total geral. Como não aparece nenhuma informação aqui de outros tipos de imóvel, é porque a Ana Rita não vendeu. Por exemplo, Antônio já vendeu casa e chácara, né? José Carlos, um terreno. Maria Antônia, apartamento e casa. Pedro Paulo, apartamento e terreno. Eu clicar aqui em tudo. Observe que essas informações ele extrai daqui, beleza? E aí como é que eu faço para criar uma tabela dinâmica dessa? Eu vou criar uma nova planilha aqui, tá? E vou mostrar para vocês, beleza? A primeira coisa é você vir aqui na própria tabela, beleza? E procurar a tabela dinâmica. Você tem que, de certa forma, ele vai selecionar aqui não precisa você selecionar a planilha, mas você precisa estar com ela aberta, certo? E aí você vai vir inserir, né, tabela dinâmica. Você vai inserir e vem aqui no grupo de tabelas dinâmicas. Só um momentinho. Você vem aqui em tabela dinâmica, tabela dinâmica, beleza? E aí quando você clica aqui em tabela dinâmica, aparece essa telinha, né? E aí você vai ter que configurar algumas opções dessa. Perceba que ela já, como você estava com uma célula da tabela aqui selecionada, ela já selecionou qual a matriz de dados que você vai utilizar, né? Só um momentinho. Qual a matriz de dados você vai utilizar? Você também pode usar uma matriz de fonte externa, tá? Clicando nessa opção, escolhendo um arquivo externo. E você pode, na hora de gerar a tabela, gerar em uma nova planilha ou gerar nessa planilha existente, beleza? No caso aqui eu vou deixar marcada essa nova planilha. Aqui, perceba que está gerada toda a tabela, certo? Aqui, se eu pressionar OK, deixa eu ver se tem mais alguma opção.
já vai ser gerada a tabela. Já vai ser gerada a tabela. Eu criei aquela planilha ali, mas não precisava, porque na verdade eu ia... Vou excluir ela aqui. Na verdade ela é que é criada aqui. Então perceba que do lado de cá tem essas informações, né, que a gente vai configurar, e aqui as informações dos campos da tabela, né. Como é que a gente vai trabalhar nessa configuração? Primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, é deixar a aparência disso aqui, dessa informação aqui da tabela dinâmica, de maneira, digamos assim, uma exibição mais tranquila, um layout melhor, certo? Então eu vou vir aqui na tabela dinâmica, vou clicar aqui, botão direito, deixa eu me lembrar, aqui, opções de tabela dinâmica, isso. Então você vai vir a opções de tabela dinâmica, aqui na aba de exibição, você vai marcar essa opção aqui, layout, isso, layout classe da tabela dinâmica, isso, essa opção aqui, certo? E vai dar um OK. Vai ficar dessa forma, fica mais simples de configurar. Por quê? Quando você vai começar a configurar a sua tabela dinâmica, que você vai fazer de acordo com aquela matriz de dados, né, e com essas informações que vão ter aqui, o que é que você vai fazer? Você vai soltar, certo, campos, tanto campos de linha, campos de coluna, campos de filtro, o que você quer filtrar, o que você quer fazer. Por exemplo, campos de linha, eu tenho que vir aqui novamente, tipo, pronto, isso. Mostrar para vocês o que significa cada um desses. Aqui o vendedor, campo de filtro, ou seja, por que tipo de informação que eu vou filtrar a tabela dinâmica, né? Eu quero filtrar por quê? Pelo vendedor, eu quero filtrar pelo tipo, tá? Nas colunas vão aparecer as colunas que eu vou querer que apareça quando eu fizer a filtragem, certo? Quando eu fizer a filtragem, que no caso aqui as colunas que eu selecionei foi a coluna tipo, né? Nos valores, os campos que vão aparecer daqui. Observe que esses campos aqui todos são vindos daqui. Os campos que vão ser somados ou que vão ser, no caso aqui eu estou usando a função soma de valores, beleza? Que a gente pode alterar, isso aqui eu vou mostrar daqui a pouco. E aí, aqui as linhas, né? Quais são as informações de linhas, ou seja, de imóveis. Então, vindo para cá, o que é que eu estou querendo? Eu vou fazer filtragem por vendedor, certo? E aí, cada informação de linha, que no caso vai se apresentar o que está em imóveis, e eu vou apresentar o tipo nas colunas. Pronto. Beleza? Gerei uma tabela dinâmica aqui. E aí eu posso, é que eu queria deixar exatamente como estava a outra, e eu já mostrei a vocês. Beleza? Aqui. Beleza, tranquilo. Pronto. Agora, você pode ver que a tabela ficou organizadinha, né? E fácil de você compreender, né? Agora preste atenção. Algumas células estão vazias, mas por quê? Né? Porque o campo, no caso aqui, o campo valor aqui, né? Não existe, por exemplo, 2/4 com a opção apartamento, tá? Poderia existir. É porque essa informação aqui ficou meio que descritiva, né? A gente pode até mudar. Por exemplo, depois a gente vai fazer outra. Deixa eu ver aqui. Não tem uma. Não tem uma opção
que eu poderia colocar aqui para fazer tipo um cruzamento. Apartamento, 2 quartos, apartamento, casa, enfim. Essa informação aqui está um pouco descritiva, né? E qualquer atualização, inclusive, aqui você tem que fazer na planilha, na matriz, né? Para você depois ter atualização na tabela dinâmica. Eu vou apresentar isso para vocês. E agora, pessoal, feito o que eu mostrei para vocês, vocês podem brincar e filtrar aqui na sua tabela dinâmica, né? O geral, o total está aqui, né? Esse total é o total geral de todas as vendas, né? E aqui nas colunas os totais de cada coluna, né? E aqui o total de cada coluna, por quê? Porque o total de apartamento, de casa, de chácara, enfim. Se eu coloco, por exemplo, imóveis aqui em colunas, ia ficar meio sem sentido. Por quê? Porque 2 quartos, ó, pra cá, 200 metros, ia ficar aqui. Ia ficar só uma linha aqui praticamente para todo mundo, tá? Para que vocês entendam. Então, o filtro é a opção que eu vou querer fazer as consultas. A coluna vai ser o campo, né, da minha matriz, que eu vou querer fazer o cálculo, né, por coluna, por exemplo. Eu quero escolher o vendedor A e fazer o cálculo de vendas desse vendedor A por que coluna, por que campo? Pelo campo tipo, porque eu vou fazer por apartamento, por casa, por sítio, para cada vendedor, beleza? E somar. Esse valor aqui de casa, por exemplo, de 300 mil, tá? Esse valor aqui é um valor. Esse valor aqui é um valor total de vendas de casa com 2 quartos. A questão é que, nesse caso aqui, eu não tive mais de uma opção 2 quartos, né? Aqui é casa na praia, como eu disse, porque esse aqui ficou meio que descritivo. Casa na praia aqui 210 e o total 510. Beleza? Mas vamos em frente. Depois que a gente faz o filtro, já mostrei para vocês. E agora é o seguinte. Outra opção que eu tenho aqui na tabela dinâmica, né? Você já percebeu que ela tem a função de agrupar as informações e fazer uma totalização, né? Fazer esse cruzamento de dados. Mas outra opção que eu tenho é o seguinte. Eu posso pegar aqui, ó, a comissão, tá? E arrastar aqui para o campo de linha. Perceba o que vai acontecer. Eu não estou botando em valores, tá? Olha o que vai acontecer. Para cada linha ele vai trazer, ó, 2 quartos. Aquele imóvel que tem 2 quartos, né? Que aqui é meio que uma descrição. Foi 15 mil de comissão total. 2 quartos total. Aqui aparece 2 vezes, por quê? Porque aparece o valor que ocorreu e o total, né? Que só foi ele. Nesse caso aqui vai acontecer da soma ser sempre o mesmo valor, né? Porque esses valores de imóveis aqui, no caso, não se repetem. Mas imagine aí que esses imóveis se repetissem aqui, né? Imagine aí que esse imóvel esses imóveis aqui, essa coluna imóveis, lá na minha planilha fosse uma outra categoria, né? De uma outra informação sobre imóveis que se repetisse. Por exemplo, a quantidade de quartos, né? Ou com 2 quartos, ou bairro, enfim, poderia ser. Você pode alterar e verificar como acontece. Outra informação que eu já tinha dito é que qualquer mudança aqui, por exemplo, digamos que o imóvel, esse imóvel aqui, ó, 230, 1, 2, 3, 230 mil. Aqui alterou, beleza. Mas se você observar esse apartamento aqui, ó, de Maria Antônia, ele não alterou. Esse apartamento com 2 quartos e uma suíte, ele continua 210 mil, né? Então essa atualização ela deve ser feita aqui, ó. Você vem nessa aba analisar, vem aqui em atualizar e manda atualizar tudo. Então observe que agora está 230 mil aqui, beleza? Esse aqui foi a atualização que a gente fez da tabela dinâmica. Que mais? A questão de atualizar os cálculos. Eu estou utilizando aqui a soma
Beleza, galera? Mas você pode vir aqui, ó, na mesma opção de analisar essa tabela dinâmica selecionada, configurações de campo, você pode colocar qualquer outra informação. Por exemplo, a contagem. Se eu botar OK aqui, como está com valor de moeda, vai aparecer dessa maneira, mas eu posso colocar número ou geral, entendeu? E aí a contagem, ó. Observe que sempre vai dar uma aqui, né? Porque, é como eu disse, essas informações de imóveis ficaram meio que descritivas, não tem problema, tá? Mas você sabe aqui a contagem de casa, de chácara, de sítio, enfim. E é como eu falei para vocês, a ideia aqui é mais didática, então normalmente você utiliza tabelas dinâmicas quando você tem, eu vou voltar aqui para a soma, quando você tem uma quantidade de dados muito grande, beleza? É isso aí, tá, gente? Qualquer mudança aqui, outra informação importante também é essa, gente, ó. Se eu alterar aqui o valor, por exemplo, eu estou usando, observe, esse valor e não o valor total, tá? Mas se eu quisesse utilizar o valor total, né, das vendas de Maria Antônia, que por exemplo aqui eu deveria desmarcar essa opção e marcar essa, beleza? Tranquilo, galera? Então é isso aí. Tentem fazer, né, praticar uma planilha de dados semelhante a essa, não precisa ser igual. Crie, né, imagine aí uma planilha de dados onde você possa fazer uma tabela dinâmica nesse sentido. Tranquilo? Vamos trabalhar ainda com outros tipos de dados, e nas próximas aulas a gente pode até trazer mais exemplos utilizando tabela dinâmica, já que é um assunto bem comum, tá? No Excel. Beleza? Então é isso aí, galera. Valeu, um abraço, que Deus abençoe vocês. Fui!